Fica frio aí na cadeira, que o podcast de hoje vai pegar fogo, vai derreter esse picolé. Esse cara, eu tô falando dessa forma que você vai entender já já quem é esse meu convidado. Ele é especialista em liderança e vendas. É um cara que lidera equipes, ele vai treinar a sua equipe comercial, ele vai fazer o seu faturamento literalmente explodir. Eu estava muito ansioso por esse podcast, por quê? Porque de uns tempos para cá que eu assumi o departamento comercial aqui do CryptoTube, cara, eu descobri a magia, o poder, tudo de bom que tem nas vendas. E ó, vou falar para você que está sentado aí no sofá é o seguinte: se você está começando a sua empresa agora, você não tem que se preocupar com financeiro, não tem que se preocupar com produto, tudo bem, tem, mas principalmente é as tuas vendas. Porque é isso que vai botar dinheiro dentro do caixa e vai fazer movimentar e vai abrir esse leque de possibilidades. O meu convidado de hoje, ele se graduou na UNB em agronegócios, ele já trabalhou em diversas multinacionais, na Ambev, na BRF, ele foi sócio fundador, por quê? Porque do Fica Frio aí na cadeira. Da Vai Bem Gelados. Inclusive, eu adoro esse picolé, não sabia, fiquei surpreso. Legal. E ele atuou como diretor, sócio-diretor comercial da B2 Inteligência Financeira e tem uma, eu não vou dizer um palavrão aqui, mas muita coisa num currículo muito grande. E hoje a gente vai simplesmente extrair tudo que a gente puder dele. Júlio Facchioli, seja bem-vindo, meu irmão. Valeu, Marcão. Obrigado pelo convite. Honrado em estar aqui. Cara, que bom que você veio, velho. Cara, a gente vai falar de uma coisa que eu acho que tinha que ser paixão nacional, que é vendas. Vendas. Concordo. Cara, bota dinheiro no bolso, deixa você feliz, deixa você a sua empresa mais saudável, deixa você mais leve, mais bem-humorado. E o povo não gosta, parece que às vezes parece um tabu. A gente estava conversando sobre isso, sobre uma espécie ali de preconceito, de tabu. Mas a gente vai falar isso daqui a pouco. Eu queria saber como que você foi parar nas vendas, cara. Muito bom, Marcão. Então, iniciando aqui, obrigado pelo convite mais uma vez. Honrado em estar aqui. Acho que o bate-papo inicial que a gente já teve já, Já pegou já fogo. fez uma boa introdução, né? Massa, velho. Mas é, primeiro, assim, o meu pai é representante comercial, então eu vivo o universo de vendas dentro de casa. O escritório dele, junto com a minha mãe atua ali como parceira barra secretária da atividade comercial Legal. dele, então eu vivo o universo de vendas desde moleque, né? Meu pai, ele completou, eu tenho 34 anos e no ano passado ele recebeu uma placa de uma das indústrias que ele representa, que representa mais tempo, que é a Pincéis Atlas, que é acessórios para pintura. Ele Uhum. recebeu uma placa de 33 anos de representação comercial. Caracas, velho. 33 ou 32 anos. Então, assim, né, o tempo que ele trabalha na mesma empresa como representante comercial aqui na região de Brasília, Distrito Federal, é a minha idade. Então, eu vivo esse universo assim há Muito muito tempo. tempo, né? E ele construiu tanto uma carreira muito bonita, muito promissora, quanto construiu a nossa família, né? A partir da venda. Então, isso, em alguma Massa. medida, me inspirou, apesar dele ter toda essa trajetória, ele sempre me incentivava ao serviço público, né? A proposta era que eu fosse um servidor público e ao longo do meu processo de autoconhecimento eu vi ali que o que eu queria mesmo era empreender. Legal. E a gente falar sobre iniciativas empreendedoras, sobre Uhum. negócios e não falar de vendas é uma incoerência tremenda. Então a Sim, base do negócio é a venda, né? total, total. Então, e aí a minha jornada, digamos assim, a minha jornada com a carteira assinada, que começou e concluiu-se na Ambev, né? Porque na Você teve BRF, carteira assinada na Ambev? na Ambev, Pô, legal. foi a minha única carteira assinada, porque na BRF fui estagiário, enfim. Então, a minha única carteira assinada foi na Ambev, que eu entrei como estagiário de operações logísticas, depois virei é, analista da área, depois virei supervisor, depois fui para a área comercial da Ambev. Então, eu fui supervisor da Ambev Massa. durante um tempo, atuei em algumas frentes comerciais, mas logo saí da Ambev para fundar a Vai Bem, né? A Vai Bem Gelados. Então, E ajudou, não ajudou essa experiência na Ambev? com certeza, eu diria que assim, a minha formação comercial, eu devo muito à Ambev na perspectiva de processos. A Ambev é uma Uhum. estrutura muito eficiente comercial em virtude dos processos, não tanto o desafio do ato da venda, porque o produto da Ambev
ele se vende por si só, né? Sim. As bebidas, enfim. Mas tem uma concorrência. Há uma concorrência, mas o grande ponto, assim, não há um desafio em se vender Ambev, concorda? Sim, Sim. concordo. Não Vender o precisa, não produto. Então, precisa. eu diria que a minha formação, do ponto de vista de vendedor, eu não atribuo tanto a Ambev, mas a minha formação como gestor, eu devo bastante a Ambev, né? Então, ela me preparou muito para que eu, na sequência, empreendesse ali a Vai Bem Gelados com alguns amigos, um deles, inclusive, também tinha trabalhado na Ambev. Legal. Então, Uma curiosidade, lá na Ambev, o que tu vendia, meu irmão? Tu não vendia cerveja, né? interessante a tua pergunta, cara. Vendia, assim, o produto, assim, né? O produto da venda era a cerveja, mas o meu desafio como supervisor comercial era vender pro meu time o porquê que a gente tinha que bater meta, entende? Caracas, velho, que legal. Entendo, total. Que é o papel do líder, né? Então o produto era Antártica, Brahma, Skol, Budweiser, Sim. Corona, né? O mix da Ambev tem ali mais de 300 itens. Mas eu acho que o grande desafio era tanto essa venda do projeto, do ideal para o time, Ok, quanto legal. uma venda também, uma venda, assim, vender o meu papel lá dentro, né? Do ponto de vista de crescimento da companhia, enfim. Mas aí o meu desejo mesmo era empreender. Então eu entrei na Ambev já pensando que em algum momento aquilo teria uma linha de chegada e foi breve. Eu fiquei 5 anos na companhia, eu saí em 2013, que foi o ano da Copa das Confederações, Sim. 2014 foi a Copa do Mundo, né? Uhum. Então 2013 foi o ano que eu pedi conta, pedi para sair e estava iniciando a Copa das Confederações aqui no Brasil, né? Uhum. E aí eu cuidava de uma base de clientes que seria muito beneficiado, muito bem afetada pela Copa, né? Sim. O cara tomar uma cervejinha a mais na Copa, né? E aí eu saí para montar a Vai Bem, que Vai foi bem. um momento oportuno. E aí, a Vai Bem, como é que foi? Conta um pouquinho da história da Vai Bem e a tua experiência de vendas, assim. Como é que você liderou? Como é que você enxergou? Legal, muito bom. Só fazendo uma breve correção, assim, eu fiquei 7 meses da saída da Ambev até montar a Vai Bem. Nesse período, eu atuei como vendedor preposto do meu pai na representação comercial para matéria de construção. Uhum. Então, a saída da Ambev atuei ali como representante durante 7 meses, e aí veio a ideia da Vai Bem, que já era algo ventilado anteriormente. Não Entendi. propriamente trabalhar com sorvete, mas empreender com amigos, né? Já era um Entendi. negócio que estava no radar, né? Então, a Vai Bem inicia-se por uma iniciativa, uma visão de dois amigos e gêmeos, né? O Felipe e o Thiago Genix, que idealizaram um negócio das paletas mexicanas, Sim. decidiram trazer isso num conceito, num formato um pouco diferente. Me Uhum. chamaram em virtude, eu acho que tanto da amizade quanto de um olhar operacional, uma Claro. capacidade de execução Estratégico mesmo, ali, né? uma capacidade de execução que eu poderia ter naquele primeiro momento e foi muito conveniente, assim, foi um momento bom pessoal para que eu realmente queimasse a ponte da carteira assinada, Uhum. queimasse a ponte assim, de atuar como um prestador de serviço e começasse a empreender efetivamente, né? Então, Vai Bem surge aí em 2000, meados de 2014. Uhum. A gente, basicamente, eu tinha um Gol G5, eu adorava ele. Faltava duas parcelas para eu quitar ele, aí eu Vendeu o bicho? quitei, vendi o bicho, virou uma fábrica, virou uma máquina de picolé. É mesmo, É velho? mesmo. Cara, que massa. A gente montou uma pequena fábrica no Centro de Atividades do Lago Norte. Aham. Compramos uma Kombi 1970 Corujinha, reformamos ela e a gente vendia picolé na Kombi, cara. Que massa. Parei já no Parque da Cidade. Essa Kombi já pegou fogo comigo mais de uma vez. Sério mesmo? Vendendo picolé aqui na rua. A Com a fumação venda. subiu? Exatamente. E aí, com a venda desse picolé, a gente começou a comprar os primeiros freezers, né? Porque o nosso business, o nosso know-how era distribuição, por conta da experiência da Não, Ambev. deve. Então, eu não pensava, nosso modelo de negócio não era montar quiosques em shopping. Nosso modelo de negócio era distribuição, similar ao da Que Bom. Sim, sim. E aí a gente começou a comprar os primeiros freezers com a margem de lucro da venda do picolé na Kombi. Colocamos esses freezers em pontos de venda, padarias, conveniências. Uhum. Começamos esse trabalho efetivamente ali. O primeiro freezer foi colocado 4, 5 meses depois que a gente conseguiu abrir a empresa e gerar caixa para comprar, fazer a Entendi. primeira compra de freezer, né? Isso foi ali meados, julho de 2015. Uhum. A empresa Vai Bem foi vendida em 2021 com mais de 800 CNPJs cadastrados como clientes, né? Que massa, Trabalhando velho. com um mix completo de picolé, sorvetes, atendendo supermercado, atendendo fora de Aí Brasil. vocês venderam os três, saíram? E aí tinha mais sócios, depois do outro sócio Ah, entraram, entendi. né? Investidores. Mas
A gente vendeu 100% da empresa para um grupo ali, uma empresa de Brasília também, Abraço Sorvetes, né? Uhum. Que tem a linha da Max, né? Que é uma linha. Acho que eu já vi. É uma Isso. paleta também, não é? Eles começaram com picolés e paletas e depois migraram para o sorvete de massa, hoje é o Esse. principal produto deles. Aí eles Entendi. compraram a linha da Vai Bem para servir como uma linha premium ali do. E tu vendeu por quê? Já tava com outra coisa na cabeça? O que que era? Como é que funcionou? Olha que pergunta interessante, cara. Tu vendeu por quê, né? Porque essa é a finalidade da empresa. A empresa ela nasceu para ser vendida, concorda? Concordo. A empresa ela tem três caminhos, velho. Ou ela quebra, não queremos isso, né? Ou Jamais. ela é herdada, pode ser que sim, E é né? perigoso? É. Ou ela é vendida, concorda? Assim. Então eu acho que a gente chegou no ápice do que pode acontecer com uma empresa que ela ser interessante no mercado ao ponto de ser comprada, né? Ser Uhum. comprada por alguém que vê valor nela, que vê valuation nela e topa comprá-la, né? Eu acho que esse É um deveria grande ser o ideal ponto. do empreendedor. Muitos empreendedores, muitas vezes, ele está empreendendo, ele tem um CNPJ que existe para pagar as contas dele. Sim, Cara, tá errado? Não, não tá. Muitas vezes ele criou uma empresa para isso. Só que, supostamente, ele deveria estar empreendendo essa empresa para vendê-la. perfeito. Ou, naturalmente, assim, fala, não, beleza, é uma empresa que eu quero essa empresa porque ela é meu sustento e ela gera caixa suficiente para que eu pague as minhas contas e alcance os objetivos que eu tenho. Show de bola, não está errado. Só que o teu olhar como business é assim, crescer esse negócio ao ponto que ele seja interessante de forma que alguém queira comprá-lo. Total. Eu acho que esse é o norte que a gente deve seguir, ainda que eu não queira vender. Você sabe o que que eu penso sobre isso? Que é uma maneira muito interessante também. Eu penso igualzinho você, só que eu penso que é o seguinte: quando você constrói um império, uma empresa muito lucrativa, e você fala, vou vender ela, você simplesmente está antecipando todos os recebimentos mensais para você receber de uma vez só. Porque se você tem uma vida finita, se você for olhar assim a média até, fizer um cálculo assim mais preciso, a minha família tem uma média de viver até os 80, os 90 anos. Com essas informações, você pode começar a planejar o seu futuro. Pô, e se você pudesse receber todo o dinheiro que você vai receber até os seus 80 anos de uma vez agora, e talvez até botar no fundo de renda fixa, aprender a investir e tudo mais, bicho, é uma opção muito boa, porque você antecipa, porque você quer receber, beleza, vou receber assim, até os 80 anos, mas daqui a 80 anos talvez você não tenha tanta energia para fazer uma viagem, para curtir mais a vida. Então, eu vejo muito sobre isso, assim. E eu aprendi isso com a galera do investidores.vc. Ah, muito bom. O Amor, eu não sei se você conhece ele. Conheço. Cara, ele me deu um pouco dessa visão. A gente fez uma imersão com ele. Ele falou, cara, é realmente antecipar. Eu falei, caraca, uma maneira legal de você pensar. Você está ganhando tempo, no fundo é isso, né? Tá comprando, né? Talvez Está tá comprando comprando tempo, tempo. exatamente. Então, e aí você, a partir disso, com esse tempo, você pode ter outras iniciativas, pode fazer o que você quer, né? Então, eu definitivamente acho que os empreendedores que me inspiram não são empreendedores que pensam em vender um negócio para depois ficar, enfim, tirar o sabático pro resto da vida e não fazer nada. São empreendedores que pensam em, a partir dessa venda, chegar no ápice do negócio para que tenham novas iniciativas. Uau. Porque, no fundo, cara, se abrir uma empresa, não se trata de você, do que você propriamente quer construir. É claro que isso tudo é muito importante. O Sim, resultado sim. do teu negócio, da tua iniciativa empreendedora, ele é justo e necessário. E a gente tem que buscá-lo. Mas, no fundo, cara, a gente abre uma empresa, a empresa é só uma estrutura jurídica para que a gente sirva os outros, Legal. para que a gente Maravilhoso. seja útil, né? Total. Para que a gente gere valor, para que a gente gere transformação na vida dos outros. Então, é uma estrutura jurídica para a gente servir. Então, poxa, que bom que você está tendo iniciativas empreendedoras com os seus negócios e Sim. isso tem que ser fomentado, né? Vou te fazer uma pergunta. Vamos para as polêmicas agora. Aproveitando esse assunto que a gente já está falando. Tá. E propósito e lucro? Como é que você enxerga? Você acabou de falar de uma forma de servir as pessoas. Eu concordo. Mas servir as pessoas não quer dizer que você esteja conectado com o seu propósito. A saída Bom, da Vai Bem tem alguma coisa a ver com isso? Me comenta um pouco aí como é que você enxerga propósito e lucro. E servir as pessoas. Vamos lá. muito boa essa pergunta. Ela traz um olhar, né, Marcão? Assim, a gente não é inevitável a gente entrar nesse tema e não se aprofundar um pouquinho, Vamos. né, em questões mais profundas, né? É, falando propriamente da Vai Bem, a gente chegou num momento que a relação societária estava em alguma medida esgotada, Sim. né? É, e a relação societária ela foi a base que idealizou o projeto.
Então, o movimento de iniciativa empreendedora da Vai Bem foi a amizade, foi o desejo de estar junto, foi o desejo Legal. de construir junto. Quando isso deixa de ser parte, e tá tudo bem, sim, sabe? Isso faz Sim, parte de sim. jornadas, né, de negócios. Quando chega num ponto que isso já não é mais, não está sendo mais o alicerce do negócio, Uhum. aí o fundamento se perde um pouco. Então, ali é o momento que a gente olha e fala assim, a gente decide, cara, talvez quase que um comum acordo, fala, cara, assim, não é mais por esse caminho que a gente quer seguir. Legal. E aí é muito interessante você olhar para o mercado e falar, poxa, o que vocês construíram com base nesse fundamento, eu tenho interesse. Olha que legal. Olha que saída bacana, que Uhum. saídas... E é uma saída saudável para você vender o teu negócio, né? Mas a respeito da pergunta, né, Marcão, quando a gente fala de propósito e lucro, é interessante pensar isso porque é, eu defendo que assim, cara, só o propósito sustenta a empresa? Óbvio que não. Ele é o fundamento, é a iniciativa. Então, vamos trazer aqui para talvez para uma realidade corriqueira. Uma clínica médica, uma clínica de estética, por exemplo, Legal. né? Bom, eu empreendo uma clínica pensando no lucro. Sim. Então, e a busca pelo lucro, ela é fundamental. Só que, qual que é o grande ponto? Buscar o lucro é a fórmula para que a minha empresa tenha êxito? Não. O lucro que eu busco ele como consequência. Consequência do quê? Da minha, da minha consciência de que a minha prestação de serviço gera transformação na vida do outro. Então eu quero, bom, o que, que eu espero com uma clínica médica, com tratamentos que eu ofereço? Qual o problema que eu resolvo? Pessoas que não estão satisfeitas consigo mesmo, Sim. pessoas que estão com Acima autoestima do baixa. peso, Exatamente. alguma E questão estética. exatamente. E todas essas questões, entra muito no universo da venda, né? Todas essas questões, né, digamos assim, de uma insatisfação estética, tanto relacionada a peso, quanto aparência, quanto, enfim, quanto tudo que o universo da estética oferece Oferece. de benefício, né? É, quando eu entendo que eu presto o meu serviço e esse serviço gera melhoria estética, e a melhoria estética gera consequências positivas na vida daquela pessoa, então a pessoa que a partir daquilo está com autoestima melhor, consegue se relacionar melhor. Melhor o casamento. Melhora o casamento, Ah, melhora a performance profissional. perfeito. É uma pessoa que com, digamos assim, com autoestima, com mais confiança, ela gera mais valor. Você entende que uma clínica de estética, prestando um bom serviço, ela gera um impacto para a sociedade? Total. Isso não é da boca para fora. Isso não é papo né, o papo coach, aquele... Não, não, isso é um papo sério. É verdade, cara. Então, você entende que tem um propósito real Tem, no negócio? tem. Quanto mais eu tenho, né, como dono da clínica de estética, como vendedor da clínica de estética, como a profissional, a terapeuta, né, de estética, quanto mais eu tenho a consciência que o meu produto, o meu serviço gera transformação na vida das pessoas, que gera por consequência transformação na sociedade, Uhum. ora, se eu tenho essa consciência que o que eu faço gera transformação, eu tenho uma obrigação moral de vender muito. Uau. Se eu tenho essa consciência da minha obrigação moral de vender muito, eu lucro muito. Ponto. Naturalmente, se você tem lá uma boa gestão financeira. Então aí você casa a consciência da venda com o propósito, com a geração de lucro, entende? Total. Faz sentido? Total. Total. Cara, o que é venda pra você? Que pergunta boa. Posso falar o que não é venda? Com essa é sempre bom. O que não é venda? Maravilha, vamos lá. Vou ligar um modo um pouco palestrinha aqui, Bora, mas não, pode ir lá? esse é Pode ir bom, lá? lógico. É esse que é bom. Ó, o que não é venda, né, Marcão? Venda não é oferta de benefício. Hum, Venda não é oferta de benefício. Venda não é uma. eu faço isso, eu faço aquilo, a minha empresa é boa naquilo, é isso que você tá Venda falando? não é uma apresentação de produtos. Venda não é uma apresentação de uma esteira de soluções que você tem. Venda também não é uma relação transacional, que é o quê? Eu tenho um produto, você tem dinheiro, você me entrega o dinheiro, eu te entrego o produto e, e Fechou. ok, né? Conceitualmente é isso. A transação comercial, conceitualmente, é uma solução é uma oferta dos benefícios que a tua solução entrega. Ok. O que é venda, Marcão? Aí eu vou falar assim, a minha sugestão é que para a gente entrar nesse conceito que eu vou trazer aqui, nós nos coloquemos na posição do vendedor. Então Legal. vamos colocar na posição de um vendedor, sei lá, num vendedor de uma escola, por exemplo, né?
consultor comercial de escola, vamos nos colocar na posição, por exemplo, de um closer de uma clínica de estética, ou de uma clínica odontológica. Legal. Ou vamos nos colocar na posição de um, sei lá, de um vendedor, por exemplo, de uma agência de marketing, serviço de tráfego, por exemplo, né? Uhum. O que é venda? Venda é quando eu, como vendedor, disponho do meu tempo e Sim. da minha generosidade. Uhum. Tempo e generosidade, começa por aí. Uhum. Então, olha que interessante. Eu não estou falando que venda é uma transação. Eu estou falando que venda é uma disposição de tempo e generosidade. Uhum. Então, venda é quando eu disponho de tempo e generosidade para, por meio de perguntas interessadas, Uau. ajudar o meu cliente, a pessoa que eu estou interagindo, Sim. elevar a consciência a respeito de um problema que ela tem. Marcão, uma vez e somente se ela tá com a consciência elevada, ela entende que tem um problema, entende as consequências desse problema na vida dela, eu apresento como que a minha solução resolve o problema dela de maneira personalizada. Então, vamos fatiar, vamos segmentar isso que eu falei. Ah, Primeiro ponto, dispor de tempo e generosidade. ok. Eu, como vendedor, eu Uhum. preciso entender que naquele ato da venda, Uhum. eu estou dedicando o meu tempo. E o Sim. meu tempo tem um valor. Então, Total. é importante que eu, como vendedor, ou eu, como empresário, eu saiba quanto vale o meu tempo. Claro. Quanto vale da perspectiva subjetiva, que é saber que eu tenho um valor, Uhum. mas também da perspectiva objetiva. Quanto vale efetivamente o meu tempo? O vendedor, ele tem que saber quanto vale a hora dele. O empresário tem que saber quanto vale a hora dele. Porque quando eu sei quanto vale a minha hora, eu sou o primeiro a dar valor nela. E quando eu dou valor na minha hora, o meu cliente percebe que eu dou valor na minha hora e também valoriza a minha hora. Total. E, naturalmente, generosidade. Então, a venda na perspectiva de um ato de serviço, num processo investigativo, porque quando eu venho aqui e eu faço só uma oferta para você de um Uhum. produto, de um serviço, sem saber se você precisa ou não, Uhum. eu estou sendo generoso? Não estou Não. sendo generoso. Nem Eu estou parte, nem sendo nada. a figura pejorativa do vendedor. Sim. Total. Que é uma visão errada, né? Sim. Tanto do vendedor que vende dessa maneira, quanto das pessoas que não entendem o que é a venda. Uhum. Então, primeira estrutura, né? Tempo e generosidade. Segundo ponto, perguntas interessadas. Não existe oferta sem problema. E não existe problema sem pergunta. Então, a pergunta é esse ambiente investigativo, as perguntas, né, fazem parte desse ambiente investigativo, onde eu ajudo o meu cliente a levar a consciência a respeito de um problema dele. Legal. Né? Ou seja, eu estou dizendo que não tem oferta, não pode haver oferta se não tem um problema. Não faz sentido eu fazer uma oferta de um serviço de estética para a mulher que se acha a mulher mais linda do mundo Acabou. e que já está bem resolvida, entende? Sim. Então, não casa. Eu preciso entender o que incomoda, o que está faltando para que ela alcance o próximo passo que ela idealiza. Ali nasce uma oferta. Legal. Então, eu tenho que colocar o meu cliente nessa zona. Então, de duas uma. Ou ele já tem a consciência a respeito de um problema, mas essa consciência está baixa, ou ele não tem consciência. E o meu exercício de pergunta vai ajudar ele a entender isso, a refletir sobre coisas que eventualmente ele não refletiu ou refletiu pouco. Uhum. Acho que esse é o ponto. Então, perguntas interessadas. Pergunta interessada é diferente de pergunta interesseira. Legal. Concordo. O que é uma pergunta interesseira? Pergunta interesseira, vou dar um exemplo muito comum, um segmento que curiosamente depende muito de vendedores, Ok. um segmento que tem muito treinamento de vendas Uhum. e que é péssimo. O segmento de roupas, lojas de roupa, né? Uhum. Shopping, etc. Cara, você vai numa loja de roupa, Marcão, imagina que você está querendo comprar uma. Imagina que você está querendo comprar uma camisa, sei lá, uma camisa social para ir participar do podcast, Legal. né? Do ClipTube. Aí eu chego lá, então, eu tô com isso em mente, tá? Tô com isso em mente. Imagina, vamos pensar o seguinte, vamos pensar que na verdade eu tô querendo comprar uma gola polo Uhum. para ir no ClipTube ser entrevistado lá pelo Marcão. Uhum. Você chega na loja, sim, se a loja for, né, tiver um mínimo ali de treinamento comercial, você já vai ter um vendedor que vai estar ali, que vai conseguir receber aquela pessoa. Se ele for minimamente bom, ele vai perguntar o nome e vai se apresentar. Isso aí a gente já sabe que não é a grande maioria já não faz isso. Mas vamos entender que ele vai perguntar, tudo bem, fulano, seja bem-vindo, eu me chamo, né, me chamo Júlio, com seu nome e tal. Marcos, por favor, seja bem-vindo, você já conhece a loja, etc. Vamos lá. E aí, se ele for um pouquinho melhor, ele Vamos vai lá. perguntar, como que eu posso te ajudar, o que você está buscando e etc. Show. Imagina que eu viro pro vendedor e falo assim, então, Marcos, eu tô procurando uma gola polo. Qual que é a atitude ou qual que geralmente é a pergunta que vem na sequência?
geralmente é, Marcão, qual tamanho? Preferência de cor? Já deu uma olhada? Né? Ou geralmente ele não pergunta nada, sai da Já tua te frente, leva. sai da tua frente, sobe a escada de ferro, tum, 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 né? Aí desce com 55 Gualapolos, Uhum. aí joga assim na mesa, assim, e aí começa a abrir aquele tanto de Gualapolo, e às vezes você não vai nem, tá nem pensando em comprar, e aí começa a abrir aquilo, começa a te agoniar, né? Você fala, meu Deus do céu, cara, o cara tá abrindo muito, isso aqui vai dar um trabalho para arrumar, e às vezes eu não vou nem levar aqui, gera um constrangimento, um ambiente desfavorável para venda, concorda? Total, velho. Total, Não total. é, não é isso que É acontece? isso. Marcão, qual que deveria ser qual que, qual que deveria ser a pergunta interessada? Porque essa pergunta é interesseira. A pergunta é o seguinte: quero uma gola polo. Aí vem a pergunta fechada: qual cor? Qual tamanho? Uhum. Qual material? Essas perguntas elas estão direcionando a oferta do produto. A pergunta tem que ser a investigação sobre o problema. É por outro lado. Maravilha, Júlio. Você quer uma gola polo, né? Me conta um pouquinho. Qual a finalidade? Perfeito, velho. Qual que é a tua profissão? Só para entender um pouquinho mais o que você está buscando e ver se eu consigo te ajudar. E eu já passei por uma experiência assim. Uma vez eu fui numa loja e, e eu fui para Marcão, eu fui para eu não lembro, mas eu ia em algum evento e eu fui demandando, tava demandando uma camisa social. O exercício de perguntas que o vendedor me fez foi me ajudando a refletir que a camisa que eu estava buscando Não era ideal. não era o que eu precisava para a ocasião que eu ia estar. Uau, velho. Eu saí de lá com 2 ternos. Ele me ajudou a refletir, Marcon, sobre o que eu efetivamente precisava, o que eu estava buscando na hora que eu precisava. Esse é o ponto do vendedor, esse tem que ser o papel. Uhum. Então, eu usei esse exemplo das lojas de roupas porque a gente sabe que convencionalmente não é feito esse trabalho do exemplo positivo que eu dei. Então, qual que é o ponto? Aí eu volto lá para o segundo elemento, que são as perguntas interessadas. Uhum. Perguntas interessadas são perguntas abertas, no qual eu tenho a missão de levar a consciência do cliente a respeito de um problema dele. Uhum. Segundo ponto, demonstrar interesse genuíno. Eu quero saber pelo projeto do cara. Quando eu faço uma pergunta fechada, qual o tamanho, qual a cor, eu não estou interessado pelo projeto do cara, não estou interessado pela vida do cara, eu estou interessado na minha venda, no meu produto, na meta que eu tenho. Quando eu faço uma pergunta aberta, qual é a finalidade? Me conta um pouquinho mais. Como é que vai ser o uso? Qual que é a frequência de uso? Você costuma trabalhar, né? Vai ser para trabalho? Você costuma trabalhar, digamos assim, em área livre, mais escritório fechado? Me conta um pouquinho. Por quê? Porque eu quero entender a tua necessidade, eu quero entender o teu problema para te fazer a melhor oferta possível, eu quero resolver o teu problema. Perfeito. Então, as perguntas interessadas, elas elevam a consciência, demonstram interesse genuíno e aumentam a medida de confiança do meu cliente em mim. Quanto mais eu pergunto para você, Marcão, de maneira aberta, e Uhum. você é mais completo, mais sincero é o teu relato, mais quilômetro rodado de resposta você tem, mais você está internamente aumentando a medida de confiança em mim, porque a Total. gente só responde, a gente só interage com quem a gente confia. Então Total. a gente vai aumentando a medida de confiança. Então, poxa, aquele vendedor me colocou numa situação que eu me senti muito em paz em falar em detalhes qual era o evento, a circunstância social que eu ia, Uhum. ao ponto que ele me direcionou, inclusive, o material do terno que eu deveria ter. Eu até gostei lá de um terno lá, tal, com um negócio de elastano. Ele falou, cara, para essa ocasião tem que ser mais assim por conta disso e assado, cara. E convenceu pela preocupação, pela. Cara, E você legal. entende que ele não me convenceu do material falando bem do material, ele me convenceu do material por conta do meu problema, do meu desafio, que era a circunstância social que eu ia estar. Você entende que isso esse é o ponto? Esse é o Total. ponto. Então, quando eu faço uma oferta de benefício, imagina que eu chego lá e ele começa a falar, pô, essa gola polo é de pima e tal, é feito na Índia e não sei o que lá, não sei o que lá. Tá, não é isso, não importa, eu não tô nem aí, meu irmão. Eu quero saber do meu problema. Não quero saber Não, da tua e oferta. eu vou fazer um complemento que você falou, já emendar uma pergunta, que é o seguinte, que, cara, é, quando você chega no evento e as pessoas, provavelmente as pessoas perceberam seu terno, ou você se sentiu mais pertencente àquele ambiente, você falou assim, cara, o maluco lá acertou, velho. Acertou a mão. Cara, já era, tu é cliente dele pelo resto da vida, irmão. Então, assim, e aí eu queria saber um pouquinho, a minha pergunta é justamente essa, assim, porque a gente estava conversando antes, eu trabalho muito com experiência do cliente, que é uma venda, é você realmente fazer o cliente, eu falo muito de rapport, é fazer o cliente se conectar com a sua solução. Mas eu sempre parti de uma coisa assim, eu sempre parti de um modelo.
que aí é onde entra a minha pergunta. Eu quero saber sobre técnica de você. Se você usa, se você é contra, se você é a favor, gatilhos mentais. Como é que eu penso? Eu penso assim, ó. Quando eu vou fazer um programa, eu penso em com quem que eu tô falando, né? Qual é a dor daquela pessoa, quais são os desejos, porque às vezes Sim, eu sei que a dor vende muito mais, mas o desejo também é muito bom. total. E aí eu vou pensando, cara, qual o caminho que ele vai, o que que ele vai enxergar? Até coisas visuais, mesmo estímulos sinestésicos, visuais, auditivos, o que que ele vai escutar, o que que ele vai ver, o que que ele vai sentir, como é que ele vai. Então, assim, eu parto de um princípio assim, uma grande oportunidade. Eu já passo assim, cara, eu tenho uma grande oportunidade nas mãos que talvez faça sentido na sua vida. Quando a gente fala de escola, aqui, por exemplo, falar bem em público é um desejo? Você já imaginou se o seu numa apresentação de escola, o seu filho falando com confiança, numa entrevista de emprego, ele se empoderando? Então, é importante. Então, eu penso, é uma grande oportunidade de falar bem em público. Então, aqui na escola é isso. Depois, eu mostro que aquilo está acessível para ele. Eu mostro que ele pode fazer aquilo, que não é difícil, que ele precisa se dedicar, que precisa ser treino, que tem talvez um investimento. Não é agora que eu falo de valores, mas Claro. que tem um investimento. E depois eu passo para uma amostra. Aí eu mostro realmente, eu gosto muito de depoimento. Para mim, depoimento ele vende por si só. Então, assim, eu mostro pessoas que já foram transformadas e às vezes têm o mesmo perfil, têm a mesma idade, têm a mesma classe social do seu filho. E depois eu faço o pitch. Então, assim, eu te falei aqui de uma forma como eu penso uma propaganda, uma campanha, e é uma técnica. O que que você vê de técnica? Funciona para você? Você foge de gatilho mental? Você foge de técnica? Ou você usa? Como é que você enxerga, Júlio? Muito bom. A minha formação em vendas, Marcos, ela não é oriunda de estudo, não é oriunda de leitura de livro, Legal, o que não tira o mérito, né, da formação teórica de vendas, não legal. tira, né? Então, assim, então eu prefiro recorrer, eu prefiro recorrer a uma estrutura mental. Que legal. Assim como nosso amigo Galvão, sem sombra de dúvida, ele está alinhado com isso, mas é um cara que também tem trabalhado mais a questão técnica, né? Eu trago um olhar, eu prefiro muito mais o desenvolvimento do estado de consciência do vendedor. Show. É Aí claro entra em que, liderança. exatamente, total. É claro que isso não é um contraponto em relação a, por exemplo, a uma estrutura. Que você me relatou que você faz, você segue uma estrutura, você tem Sim, pontos que você analisa. sim. Isso é inevitável. Então, quando a gente fala eu, nos treinamentos, enfim, que eu trago ali para diversos setores e segmentos, né? É, a gente sempre tem uma estrutura. Por exemplo, o teu processo, a jornada comercial, o teu processo comercial, o, a tua reunião comercial, ela tem uma estrutura, ela tem etapas que tem que ser seguidas, né? Então, só que ao mesmo tempo, eu tenho quase que uma aversão ao script. Legal. Que legal. Engraçado, porque no universo de venda o que mais fala é Mas script, né? é. Eu tenho uma versão em script. Por quê? Porque é muito comum a gente pegar operações que tem um script e você fica engessado naquele script. Então, eu tenho. E aí, geralmente, quando, por exemplo, um líder comercial ele recorre ao uso do script, ele está, em alguma medida, suavizando o papel dele como líder, em desenvolver o vendedor. Esse, Total. para mim, é um ponto. Isso não pode acontecer. Legal. Não, eu não sou contra o script, mas eu sou contra o script goela abaixo, um processo engessado goela abaixo, Uhum. sem eu formar o vendedor na consciência que ele tem que Genial. ter em estar servindo. Genial, irmão. É Faz isso. sentido? Total, 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 total. Então, por exemplo, um negócio muito interessante. É muito comum nas vendas, geralmente, a primeira etapa de uma reunião comercial, geralmente é o quê? Lá é o rapport, né? O Uhum. rapport, a conexão e tal. Uhum. Eu não gosto do rapport. Mas como assim, pô? Vai, manda. Porque assim, qual que é o perigo? O que eu mais observo nessas estruturas prontas de script de rapport? Aí o cara vai lá, beleza, o rapport é o momento que você se conecta com o cliente, pergunta lá como é que tá o dia e etc, acha os pontos em comum. Não estou dizendo que isso não é importante, mas qual que é o grande problema disso? Qual que é o problema disso? O problema é o vendedor que não tem uma bagagem de uma formação humana e que não tem um estado de consciência sobre a missão dele em servir por meio da venda, Ok. por meio do produto dele, e ele não entende a finalidade do negócio, ele não tá, né? Ele não tem a consciência, e aí a gente entra no olhar da liderança, né? Ele não tem a consciência que ele é uma peça-chave no cumprimento de um ideal, quando ele perde essa referência,
ele fica o processo pelo processo, a venda pela venda como uma tarefa. O Entendi. problema da venda como uma tarefa, quando a gente entra no rapport, fica aquele rapport sintético, aquele rapport, né? Que não é rapport. E aí, no fundo, faria muito mais sentido ele substituir isso por uma introdução. Na introdução, o que eu quero na introdução de uma venda? Então, antes da gente iniciar aqui, provavelmente eu ficar aqui com o conceito errado do que é o rapport e ficar puxando o teu saco e fazendo perguntas que não levam para a finalidade daquele atendimento, melhor fazer uma introdução. Perfeito. Então, Marcão, antes da gente iniciar aqui, queria te parabenizar, né, por comparecer aqui, imaginando uma reunião online, né, por comparecer no horário, né, isso é algo que a gente valoriza muito aqui na empresa, né, a pontualidade dos clientes, das pessoas que eventualmente querem acessar a nossa solução, tá bom? Queria te parabenizar também por você estar separando um tempo, uma hora do teu dia, para cuidar de um tema tão importante quanto, exemplo, a tua gestão financeira. Legal. Tá bom? Beleza? Então, antes da gente seguir aqui, eu queria te pedir muita sinceridade, conto com muita sinceridade contigo, né, nos próximos minutos, porque somente com a tua sinceridade, com você não ter nenhuma reserva para me relatar os seus desafios financeiros na tua Sim, escola, total, enfim, total. no teu negócio, eu vou conseguir entender no detalhe se o que eu faço é o mais adequado para ti agora. E eu vou ser muito sincero contigo também. Se eu entender que cara, eu vou me sentir muito em paz e avançar. E se eu não tiver 100% de segurança, eu não avançarei contigo, cara. Tá bom? Por quê? Porque aqui, né, a minha missão é que a gente só vai avançar, a gente só vai seguir junto nessa jornada se mutuamente a gente vê que o negócio faz sentido para ambos, tá bom? De Genial. maneira que a minha expectativa no final, se você entender que a minha solução, que esse trabalho faz sentido em face, em linha ali com o que você me revelou dos teus desafios financeiros, né? Se eu entender que o teu negócio é mais uma empresa que faz sentido estar dentro da minha operação sendo suportado por essa gestão que eu executo aqui. E você compreender também que o valor que você investe é irrisório frente ao benefício que isso vai tirar, minha expectativa é que a gente saia daqui hoje já com data para implantar, iniciarmos o trabalho do teu Cara, negócio. essa é a introdução. Introdução. Genial. Eu estou fazendo um exemplo rápido de um negócio de gestão financeira que eu tirei aqui da cabeça, mas olha que interessante isso, cara. Deixa eu trazer uma Por real. favor, Deixa eu manda trazer aí, uma manda. real. Cara, então vamos lá. Aqui a gente tem essas duas empresas, mas o meu desafio, eu acho que essa consultoria do Júlio, que, porra, genial, eu já vou trazer um caso real. Por exemplo, nosso público-alvo aqui são mães, 35 a 45 anos prioritariamente, tem algumas que passam disso, vão até 50 anos. Mais que isso é muito, muito difícil, e menos também. Então, assim, o que a gente oferece aqui? Eu ofereço que teu filho, quando ele passar, ou sua filha, quando ela passar pela escola de artistas, ela vai ter uma experiência incrível com as artes e vai desenvolver principalmente a comunicação e a criatividade para ela usar num futuro próximo. Então, as meninas, quando elas chegam aqui, porque eu achei genial, assim, que você já botou as cartas todas na mesa de uma forma muito, muito concreta, brother. Pois é. Mas assim, aqui são duas etapas, vamos dizer assim, né? A gente não. Essa reunião presencial, vamos dizer, é a visita ou a aula experimental. Legal. Então temos uma etapa antes que elas têm, eu acho sensacional isso de você já falar mesmo, acaba sendo uma técnica de você falar, olha, aqui eu me chamo Milena, obrigado pelo seu contato, pelo seu interesse, e eu vejo que você se interessou pelas atividades do ClipTube. Eu gostaria de saber um pouco mais sobre você, sobre o seu filho, para saber se o ClipTube, saber como podemos te ajudar e se podemos te ajudar. Então, assim, só que eu tô aqui na ligação e às vezes isso às vezes é um áudio gravado, porque você Sim. ligou duas vezes, ligou Não e atendeu. ela não atendeu. Como é que você consertaria? O que eu posso fazer para melhorar nisso? Como é que eu consigo gerar mais valor no primeiro contato? Maravilha, vamos lá. Só uma pergunta disso. Esse exemplo que você está me dando é de uma pessoa que já veio de um anúncio ou é uma Ela vem de um prospecção anúncio. ativa? Ela vem de um anúncio. Legal. Se ela clicou no anúncio, ela tem Interesse. antes disso, ela tem um Uma dor. problema. Um problema. Um problema, né? Que não necessariamente esse problema está latente, urgindo agora. Sim. É um problema, por exemplo, às vezes o problema é uma preocupação em relação ao futuro, certo? Perfeito. Temos um problema, né? Uhum. E aí a pergunta que eu te faço é, essa mãe que clicou no anúncio, ela tem um problema. Qual que é o problema dela? Qual que é a dor? Tem diversas. O que seria a principal do teu negócio?
eu vou falar de duas, que são as principais. Uma é ter um lugar para deixar o seu filho. Primeiro, ponto. Eu preciso. Ele estuda de manhã, à tarde eu não sei o que eu posso fazer com meu filho. Essa é a dor mesmo. Tipo, trabalha Isso, essa é a dor. Vamos lá. Mas aí, quando ela sabe que tem essa dor, ela vai falar, aí entra na cabeça dela o segundo nível, que é o quê? Mas eu tenho essa dor, mas eu preciso botar meu filho num lugar legal e saber se eu consigo pagar por aquilo. Então, a segunda é esse equilíbrio entre eu posso pagar e eu quero um lugar bacana. Então, essa é a segunda dor. Então assim, a primeira é o seguinte, eu preciso de arrumar um lugar. Se eu só tiver dinheiro para isso, eu vou botar em qualquer lugar. Mas se eu puder escolher entre um lugar que oferece saúde, esporte, ou melhora a comunicação, aí vai depender do quanto eu estou disposta a pagar essa mãe. E aí eu vou escolher o que mais se encaixa com o meu filho. legal. Respondi? Respondeu. Queria só me aprofundar um pouquinho no segundo ponto de dor, que é o seguinte: da solução que você entrega, porque aí a gente está falando o seguinte, beleza, a primeira barreira é o seguinte, preciso de um primeiro problema é preciso de um lugar, ela vem aqui e entende que aqui é um bom lugar, beleza. Uhum. Segundo ponto de dor é, imagina, a dor ali, ou é uma atividade física, ou é, por exemplo, uma atividade de desenvolvimento de comunicação, oratória, Cognitivo, é. né? Uhum. Qual que é o problema para uma pessoa que busca pensando na parte cognitiva, na parte de comunicação? Qual o problema? Qual que é o problema? O problema é que Timidez. o filho não se comunica, etc. Tímido, exatamente. Não controla. Exato. Perfeito, maravilha. Esse é o ponto, né? Esse é o. Chegamos ali. O ouro do teu processo comercial é a investigação onde você vai estar falando com a mãe que já tem consciência que o filho não está se comunicando bem, não está interagindo bem, nos eventos familiares, sociais, não se comunica, fica com a cara enfiada no No celular, celular. né? Na escola não tem uma boa comunicação, não consegue fazer uma boa apresentação. Quando ele Não tem que tem se muitos expressar, não tem amigos. muitos amigos. Quando ele tem que se expressar, a comunicação dele não é fluida, ele não consegue revelar o que ele está sentindo, Ok. né? Certo? A gente Certo. está indo numa área um pouco mais profunda, certo? Eu entendo, e é perfeito. Uma das perguntas, assim, que a gente até montou o famoso script, Boa. e essa pergunta é uma pergunta minha. Essa é uma pergunta que eu sou apaixonado, e eu acho que dela, ela, ela ramifica para as outras dores, para as outras necessidades da família. Mas é o seguinte: você considera o seu filho tímido ou extrovertido? E se ela falar que é tímido, é exatamente tudo que você falou. Se ela falar que é extrovertido, eu vou falar assim: olha, com muito cuidado. Essa parte é mais delicada, porque eu vou falar para a pessoa assim: olha, aqui na escola, eu gosto até muito de usar exemplos sem citar nome. Eu falo: olha, aqui na escola nós temos alguns alunos que realmente eles são muito extrovertidos, mas eles acabam passando do limite. Então, ser comunicativo demais também é um problema. Ser comunicativo de menos também é um problema. Então, o ideal é você ter técnicas de comunicação, de oralidade, de controle, de expressão corporal, para você se manter equilibrado no meio, porque nem de mais é bom, nem de menos é bom. Então, assim, Muito legal isso aí, né? mas é difícil, cara, porque o extrovertido, a mãe fala: não, meu filho é É, maravilhoso, ele, né, ele entra aqui, ele vai. Só que às vezes o menino, sendo bem sincero, ele é chato, ele é inconveniente, ele corta a mãe dele. E aí, com muita sutileza, eu falo: olha, você pode falar, ele já te cortou alguma vez quando você estava falando? aí são as perguntas interessadas. Divide um pouquinho comigo o que, que é essa visão que você tem sobre a intensidade, a fluidez da comunicação dele. Uhum. Divide um pouquinho comigo o, quais foram as circunstâncias que você acredita que isso passou um pouco do limite e gerou um desconforto. Legal. Fala um pouquinho. Tipo, teve alguma vez que você estava num momento que ele te cortou? Teve alguma circunstância? Como é que foi? Uau! Aí, ninguém me cortou e tal. Entendi. E por que você acha que ele faz isso? Cara, que genial, irmão. Tá vendo que. Aí, olha que interessante. Me fala um pouquinho sobre isso, como que foi e por quê. Isso aqui pode ser script, não pode? Pode. Pode. Mas essas perguntas, elas não nascem no script. Elas nascem no meu interesse, velho. No meu interesse pela vida daquela família. Tu entende? Aí a Genial. gente linka propósito com lucro, velho. Porque se eu, como vendedor, eu tô realmente interessado na vida daquele menino, velho. Na vida daquela família. Eu sei que a escola vai fazer diferença na vida, cara, você entende que cara, o teu produto, a tua solução para jovens, né,
que, sobretudo no cenário atual, no cenário digamos assim, de Internet, rede social, cara, os jovens estão se comunicando muito mal, cara, muito mal. Total. Então, na minha visão, tá, cara, o primeiro problema que você resolve não é só a questão do tempo, você também resolve a questão do tempo. Uhum. Mas aí, tipo assim, se a gente for falar que esse é o primeiro problema, você tá competindo com babá, com cuidador de criança, exato, entendeu? integral, tudo. Não, velho. O problema que você resolve, velho, é muito profundo. E eu diria que, às vezes, as mães não têm consciência do tamanho da tua solução e do impacto que você gera na vida do teu aluno com a tua solução, velho. Às vezes não sabe. Sim. Às vezes, assim, a linha de chegada final da vida dele profissional vai ser completamente transformada porque ele passou pela escola de oratória. Não, eu concordo contigo, mas agora vou te dar um problema pra gente resolver isso aqui. Por exemplo, como eu te falei, eu tive uma agência de marketing, então, assim, isso acaba poluindo um pouco os meus pensamentos, eles enviesando eles para um lado. Então, a gente vai pensar aqui em topo de funil, meio de funil e fundo de funil, beleza? É só para a gente explicar o que é isso. O topo de funil é aquela pessoa que sabe que tem a dor e ela já está procurando uma solução. Então, ela sabe que o filho dela é muito tímido, ela sabe que o filho dela é muito extrovertido e ela já está atrapalhando ela em algumas situações, ela quer procurar alguma solução para isso. Beleza, tá fácil. O meio de funil é aquela pessoa que sabe que tem um problema, mas ela ainda não está procurando. Aquilo ainda não doeu o suficiente. Na verdade, eu inverti tudo, né? O topo de funil é aquela pessoa que nem sabe que está passando por aquilo. Então, é a pessoa que está ali distraída na internet, aí eu falo uma frase, falo, seu filho pode estar falando demais. Seu filho já te cortou alguma vez, Você acerta e aí eu trago a atenção dela. Então, assim, você olhando esse cenário atual, porque é o meu topo de funil. É porque assim, deixa eu só explicar melhor, galera, porque assim, ó, vamos lá. Quando eu tô captando, eu vou pensar nesse topo, meio e fundo. Fundo é o cara que já tá pronto para comprar de mim, então eu inverti. Mas quando a gente tá falando em níveis de consciência, então a gente tá falando invertido. É um iceberg que na pontinha, a menor parcela, é aquele cara que já quer comprar. É o cara que já quer comprar. No meio, é aquele cara que não sabe ele já sabe que precisa daquilo, mas ele não. Vou deixar para o ano que vem, quando melhorar. E o de baixo, que é a maior camada, que aí você vai pegar muita gente, é o cara que nem sabe que tem aquele problema e você tem que mostrar para ele o problema e ir, como o Júlio falou, subindo o nível de consciência até ele falar: caralho, essa porra tá doendo pra caramba e eu nem sabia, brother. Até chegar nesse momento. Como é que você faria, Julião? Como é que você criaria? Você já traria esse cliente falando do extrovertido, do tímido, ou você traria um rebanhão, né, a um lead mais baixo ali, e dentro de algum programa, dentro de algum funil seu, alguma coisa, você aumentaria a consciência dele? Muito bom. Essa tua pergunta, ela remete ao seguinte, né, Marcos? Como que eu enxergo? Como que eu enxergo o time comercial? Eu enxergo o time comercial muito menos como uma esteira de produção onde você necessariamente é refém ali de etapas e de processos, Uhum. né? Eu enxergo um time comercial numa estrutura muito mais empreendedora, onde o vendedor, a despeito, ele tem a capacidade de tratar tanto um lead que vem com alto nível de consciência pronto para compra, quanto uma pessoa que não tem a menor ideia sobre a importância da solução do que você oferece. Legal. Eu acho que esse é o ponto. É porque ele que está vendo, entende? Uhum. Ele que está vendo. Você fazer uma venda para uma pessoa que está pronto para comprar, você não faz a venda, você sofre uma compra. É um tirador de É um pedido, tirador né? de pedido. Eu acho que o ouro está em você fazer a venda e aí saindo um pouco da ótica do propósito da solução e entrando para a ótica do business, velho. Uhum. Um time comercial é um time que vende para quem ainda não está pronto para comprar, pô. Uau. E eu não estou dizendo Começa no não, né? A venda começa exatamente. no primeiro não. Eu não estou dizendo que também isso é um contraponto em relação a você ter um trabalho de funil, onde você vai preparando a consciência para que a pessoa compre. Sim. Isso não impede a missão do marketing do teu negócio com olhar comercial. Mas a minha provocação é que, quando a gente fala de um time de venda de alta performance, esse cara aqui, se for necessário, ele vai buscar lá, entendeu? Lá na ponta, vai buscar o cara frio mesmo. Que E é legal. interessante, porque um cliente pronto para compra não me tira a obrigação de fazer um exercício comercial bem feito para levar a consciência a respeito do problema. Por quê?
Olha que interessante. Para a gente entender que a venda ela não termina no fechamento do pedido, né? Um cliente que, mesmo estando consciente, pronto para comprar, que já está com dinheiro, já entendeu as condições e quer comprar, quando você fecha ele, quando ele tira um pedido, ele compra pela internet e vem acessar o teu produto, é uma coisa. Do que um outro cliente que passa por um atendimento da tua vendedora, onde a tua vendedora faz um processo de investigação, ajuda ele a refletir mais o que está fazendo ele tomar essa decisão, né? Uhum. E ele matricula o filho entendendo o benefício, o impacto e a transformação que isso vai gerar na vida dele. Qual dos dois clientes tem uma adesão maior e um uso melhor do teu produto? É o que a gente passou por isso. Claro. Então, você entende que a gente não pode abrir mão desse Não processo? pode. Não pode. É claro que você tem mercados ali que, eventualmente, o ticket e tal vai inviabilizar isso. Educação não, porque a gente fala do serviço de recorrência, enfim, uma série de fatores. Mas aí é Mas onde entra a criatividade. O cara tem que, de alguma forma, perceber se o cliente dele tá pronto para comprar, cara. Não tem jeito, porque se. É o que acontece, assim. Aqui acontece muito isso, de a pessoa comprar meio que na necessidade de ter um lugar para deixar, gostou do espaço. Eu não tenho essa métrica, mas eu acredito que não tem mãe que deixa o seu filho em algum lugar sem pelo menos subir aqui, conhecer ele. visitar e conhecer, saber onde está deixando. Então, assim, mas tem umas que a gente sabe que não entendeu o verdadeiro propósito. Por exemplo, aqui nessa sala aqui acontece o podcast com as crianças. Para elas trabalharem, por exemplo, improviso. Você vê que a gente está conversando aqui, cara, a nossa conversa é fluida, a gente consegue desenvolver um tema, emendar no outro, trazer interesse. Então, isso, para uma criança, é maravilhoso. Só que a mãe, ela precisa ver valor nisso também. Então, Perfeito. então é, é necessário, sim, a gente sempre se preocupar com isso, mas aí como é que você. E sempre quando acontece isso, da pessoa não ver tanto valor, é onde estão os problemas. É verdade ou não é? É É onde, isso. onde ele não fica muito tempo, vem reclamação, é não sei o quê. Blá, blá. Falta, picuinha com detalhe. Uhum. Então, é interessante porque o cliente que não passou por um bom processo comercial, ele tende a ser um cliente neutro ou detrator no NPS. Não é um cliente que vai gerar indicações, ou seja, não fomenta o teu resultado comercial e, é, em alguma medida, ele impacta, inclusive, a performance de quem faz a tua entrega, porque a tua entrega depende só do teu professor, depende, Não, não, depende de uma adesão a quem está recebendo. total. Você entende que isso, inclusive, tem que ser uma etapa do teu processo comercial, que é o seguinte, vamos trazer para outro universo, vamos trazer para uma consultoria de liderança e vendas, imagina. Então, Marcos, eu posso contar com o teu compromisso, cara, né, em ser fiel, e ter uma alta medida de confiança, cara, né? E compreensão em relação ao que eu vou trazer, as transformações que eu vou trazer. Posso contar com a tua fidelidade e compromisso em executar o que eu vou te orientar, cara? Uau. Quando eu trago você para uma zona de cooperação para que eu gere o resultado que você busca e eu coloco você como corresponsável, aumenta a percepção de valor. Aumenta a percepção de valor. É aquela diferença entre compromisso e comprometimento. Total. Compromisso é só marcar na agenda, compromisso Check. tá sabe nem se vai aparecer. Agora, quando você traz isso que você acabou de falar, você se compromete com a cultura, você se compromete com o resultado. Cara, vamos lá, agora eu gostei desse assunto aí. Vamos falar um pouco sobre liderança, sobre gestão de Bora, equipe. bora. Como é que você enxerga, cara, essa questão do comprometimento, das rotinas diárias? Porque assim, galera, ó, a gente vai conversar muito depois do podcast, que tem muitas ideias surgindo aqui, mas espero que toda essa informação, tudo que a gente está falando aqui agora, já deu uma luz muito grande na sua empresa, porque se você pegar esse podcast, tudo que o Júlio falou aqui, e, meu irmão, botar num caderno e começar a dar o check, ó, isso aqui eu fiz, isso aqui eu tô fazendo, isso aqui tá em processo. Rapaz, a tua empresa, ela vai voar. Então, essa parte de gestão de pessoas, essa parte de liderança, equipe, dele, como é que você enxerga isso? Dá um geralzão pra galera aí que possa transformar a vida deles aí, já amanhã já botar em prática. Legal, muito bom. Olha só, vou fazer uma construção de raciocínio aqui a respeito do que é a liderança. Show. Então, muitas vezes, assim como a gente falou do que não é venda, né? Cara, o que não é liderança? E talvez você pegue um livro de liderança, eu vou estar falando que não é, que está escrito no livro o que é, né? Liderança é a capacidade de liderar pessoas e de motivá-las, né, para uma meta, né?
a capacidade de extrair o melhor do teu time, né? O líder bom é aquele que extrai o melhor. Cara, eu acho, na verdade, isso aqui é mais equivocado do que o conceito de venda. Cara, liderar não é você extrair o melhor de alguém. Liderar é você entregar o melhor para alguém. O movimento da liderança é inverso. Que massa, O movimento velho. da liderança é inverso. A liderança é, sobretudo, assim como a venda, um ato de serviço, cara. Então, liderança não se trata de você extrair o melhor das pessoas, se trata de você entregar o melhor para as pessoas, né? E, naturalmente, quando a gente fala de liderança, a gente fala de time. Uhum. Quando a gente fala de time, a gente fala de pessoas. Sim. Ainda que eu tenha um time de uma pessoa, né? Mas, naturalmente, pode ser um time de mais de uma pessoa. O líder é aquele indivíduo que é tão obcecado. Eu gosto dessa, porque a palavra obsessão ela tem um olhar negativo, mas eu acho que tem um olhar positivo também, Não, né? total. O líder é aquele obcecado por um ideal, por um propósito, Uhum. por uma missão, Sim. por um alvo, por um objetivo, por uma meta, né? Então, tudo isso. Ele está no ponto A e ele sonha tanto com o ponto B, ele brilha, o olho dele brilha tanto para que ele vá para o ponto B, e o ponto B não necessariamente é o dinheiro no bolso dele. Lembrando que isso é uma consequência. Sim. E justa e necessária, e que ele tem que buscar sim. Mas o ponto B é o cumprimento desse ideal. Trazer um líder, por exemplo, uma guerra. Cara, qual que é o ponto B? O que ele quer? Ele quer ganhar a guerra, pô. Total. Entende? Uhum. Ou um técnico, por exemplo, o Bernardinho da Seleção Brasileira de Vôlei, que é um exemplo de liderança. Cara, aquele cara era ou não era obcecado em ser o melhor Campeão mundial. campeão certeza. mundial e ganhar, cara, todos os torneios possíveis, Olimpíadas, Campeonato Mundial de Vôlei. Sim. Então, sim. Então, Ser o número 1 do mundo, vamos dizer exato. assim. Aquele cara transbordava ambição no alcance do objetivo ou não transbordava? Total. Você entende que a liderança, e ele é um exemplo muito claro, muito emblemático disso, tanto que hoje ele fala sobre isso, cara. A liderança é isso, velho. As pessoas, Marcão, elas seguem pessoas inspiradas e obcecadas em alcançar algum objetivo. Perfeito, irmão. Então assim, qual que é o grande desafio hoje de liderança? E aí você vai numa uma empresa média, enfim, sei lá, vai numa padaria, vamos pegar aqui uma padaria. Chega lá, funcionário tá cabisbaixo, aquele atendimento ruim, etc. Aí você vai ver, aí quando você fala com o dono do negócio, qual que é a relação que o dono do negócio tem com o funcionário? É uma relação de compra de horas. Eu estou te pagando, você está vindo trabalhar, etc. Ele não consegue trazer pro time um olhar de cara. A padaria que vende o pãozinho quentinho, ela tem uma missão, cara. O que uma pessoa que passa pela minha padaria tem que ter? Se fosse dono da padaria, eu buscaria isso. Cara, ele tem que sair daqui diferente, ele tem que sair daqui feliz. Ele não vem aqui comprar um pão. Ele vem aqui, pô, ter uma experiência e levar esse pão quentinho, velho, para casa dele e vai ter. É isso Aquela que ele tem que reunião olhar. ali de família, ele sentir a crocância e aquilo trazer um momento de comunhão ali com a família. A qualidade dos atributos do produto, olha que interessante, resolve um problema, concorda? Total. Eles resolvem um problema. Então, o pão crocante, macio por dentro, ele transborda, ele vai além do simplesmente a experiência de consumo do Sim. produto. Então, quando o líder ele sabe o que quer, por exemplo, vamos trazer para o universo do teu negócio. Cara, você acredita que jovens, crianças que passam pela tua escola têm a vida transformada, cara? Com certeza. Você acredita que essa transformação é importante para a mudança da sociedade, para a gente ter pessoas que sabem se comunicar melhor, se Com expressar certeza. melhor, sejam pessoas mais coerentes, mais coesas, mais Com firmes, certeza. mais seguras? Você acredita que isso Total. gera? Você tem a obrigação moral de vender muito, bater muita meta. E o teu time merece ver em você uma ambição tua, uma obsessão sua em gerar essa transformação. O teu inimigo comum, na minha opinião, o teu inimigo comum é isso aqui, velho. O teu inimigo comum é tablet. É a gente ir num restaurante e a criança enfiada num É o tablet YouTube. não interagindo com a família. Esse é teu inimigo comum. Uau, velho. O teu time precisa saber. Irmão, me arrepiou todinho, velho. O teu time precisa saber, velho, que todos aqui estamos lutando contra esse inimigo em comum. A gente tem um ideal. Genial. Você entende que essa parada tem que fazer parte do processo comercial? Total. E não faz, irmão. Olha aí que legal. E o teu time, velho, o teu time, ele precisa saber de dados do mercado. Jovens hoje estão tendo crise de ansiedade. Jovens hoje, famílias, sei lá, 70% da população vai atrás de brasileira. dados, você vai ver que tá uma merda. Tá. Entende? Então, olha que legal, cara.
é a tua ambição de ser agente de transformação na sociedade, na vida dessas famílias, desses jovens de Brasília, do Brasil, do mundo inteiro, essa tua ambição é que faz com que os teus colaboradores que estão aqui, que me receberam, me atenderam muito bem, se inspirem em caminhar contigo. E por acaso, naturalmente, eles estarem aqui, eles são remunerados, tem metas, tem remuneração variável no compartimento de metas, mas eles se inspiram nessa caminhada porque você está obcecado em ser agente de transformação. Então, tu sempre identifica cara, que isso é novo pra mim, cara. Isso é novo. E eu vou falar que, galera, isso aí que vocês não têm noção do que o Júlio acabou de falar. Não. Isso aí vira a chave do teu negócio. Total. Porque o que acontece? Olha que coisa doida que eu vou te falar aqui agora. Eu queria que você comentasse. Olha só, eu sempre pensei o seguinte, que a minha escola, ela tem as dores e os desejos. Cara, por exemplo, eu vou te mostrar aqui depois a minha filha, ela foi oradora da turma, isso é um desejo. Ela foi oradora da turma, falou para mais de 500 pessoas do colégio dela e tal. Então, quando eu mostro aquele vídeo, desperta na mãe e fala assim, e eu falo assim, o seu filho pode. Lembra lá do grande... Eu falo, seu filho pode. E eu sempre foquei muito no indivíduo, na transformação do indivíduo. Assim, eu olho muito pro indivíduo, eu faço muito, tô muito perto do cliente, perguntando e tudo mais. Só que o meu irmão, por isso que eu falei, cara, fiquei todo arrepiado, porque é o seguinte, tem um fantasma me assombrando, irmão. E eu não sabia. Que é o tablet, é o celular, é um inimigo mesmo, é um inimigo. A gente sabe do conceito de inimigo comum, da jornada do herói e tudo mais. Mas assim, cara, eu nunca prestei atenção pra isso, velho. E se a gente começa a trazer o discurso pelo inimigo comum, vira um movimento. As pessoas elas vão comprar, elas vão, cara, é verdade, a porra do meu. Com todo respeito, tá? A porra do meu filho não sai de celular, irmão. Cara, meu filho não desgruda. O meu. Eu sou um comunicador, eu acredito que ele tem que sim estar antenado, conectado com o celular em alguns momentos, muita parcimônia, né? Com muito controle. Mas é um inimigo meu também. Talvez você tenha um bebê, né? Eu tenho 3 filhos. 3? É. Qual a idade? Qual a idade? 5, 4, o segundo faz 4 amanhã. E uma bebezinha de 5 meses. Acho que eu vi a bebezinha. Massa, né? Parabéns, irmão. Obrigado. Então, cara, é o que a gente enfrenta. Você já deve estar enfrentando com os seus de 4 e 5 aí, com o desafio do celular. A nossa luta, eles não têm acesso à tela. Não tem. Eu não tenho TV em casa. Caraca, sério? Não tenho TV em casa. Não, tá de sacanagem. Não. Aí eles falam assim, pô, mas quais são os impactos que eles, digamos, sofrem de não acessar isso, né? Ah, Eu acho que são mínimos frente ao benefício deles com terem que certeza, irmão. explorar a casa, explorar a grama, ler livro, interagir entre eles. Cara, o ócio para criança é uma coisa É maravilhoso. sensacional. O ócio criativo. E o ócio é o ócio criativo. Então, assim, eu acho que o Meu irmão, benefício... genial, velho. Porra, parabéns, meu irmão. Parabéns. Não? Eu falo que eu sou um educador e não faço, cara, isso. Tem horas que eu faço mesmo. Eu sou um cara, nisso eu sou um pouco carrasco, assim, que os meus filhos, eu acredito numa técnica da neurociência que chama inoculação ao estresse. Já ouviu falar nisso? Já. Que é você dar doses de estresse pro seu filho. Então, assim, qualquer coisinha que eles fazem, algumas pessoas não concordam, e tá tudo bem, eu tiro o celular. Porque o celular é uma coisa que eles gostam, mas é engraçado que é o que eu digo, aquele negócio é o invertido. Acaba que eles exploram mais a grama, andam de bike, ficam com pique-pega, eles inventaram uma brincadeira do detetive. Cara, olha que genial. Então, assim, quando você toma essa atitude, pra mim eu já te dou os parabéns, sem falsa demagogia, tá, cara? Assim, os resultados e vão ser incríveis pros seus filhos. É difícil, eu não vou esconder, não, é difícil, porque na escola, aí acaba aquela, mas meu pai não deixa, não tenta, é o teu desafio. Mas o teu desafio agora, o que é difícil pra você agora, vai gerar resultados incríveis pros seus filhos no futuro. Isso aí, eu posso te apresentar artigos e artigos Olha aí. científicos falando sobre isso. E é interessante, porque esse é aí voltando na liderança do teu negócio, Uhum. o teu time, é uma reflexão, não precisa me responder. Se você quiser responder, fica à vontade. Mas se eu perguntar aqui, né? Se eu perguntar para cada um do teu time, cara, qual que é a razão de existir da escola? Pelo que nós estamos lutando? Contra quem que nós estamos lutando? O que a gente quer conquistar? Uhum. Por que é fundamental absolutamente todas as crianças jovens de Brasília saberem da existência e, se possível, se tiverem condições, passarem aqui com a gente? E se eles não me responderem isso babando de
Tesão, né? Gritando. Aham. Tem oportunidade de desenvolvimento do teu papel de líder dessa galera, entende? Ainda tem Essa é a uma parada. falha ali que tem que ser corrigida. Essa parada é claro, e aí sempre tem oportunidade disso, mas então, a maioria dos negócios, falta isso, falta essa ambição e essa obsessão do dono do negócio por algo, por um ideal que seja comum. Bora fazer esse teste? Bora fazer esse teste. Depois, quando você descer ali, Vamos. você vai escolher. Eu não vou nem falar qual que você vai. Qual das meninas do comercial você vai, mas você vai escolher uma e eu vou falar que você tem um filho de 4 e de 5 e que você tem interesse em estar conosco aqui na Escola de Artistas. Aí Maravilha, vamos ver, vamos ver se ela vai gostar. Cara, então continua, desculpa aí. Mas então essa parte do. Cara, eu achei genial, tá? Só pra gente contextualizar aqui, negócio do inimigo comum. Essa coisa de você passar esse desejo, assim, essa fome pelo que você resolve. Como é que você faz? Interessante. Primeiro, esse alvo, esse objeto da ambição, ele tem que estar muito claro, eu tenho que saber pelo que eu estou lutando, o que eu quero conquistar. Uhum. Segundo ponto é, como líder, o meu liderado ele tem que ver que todas as minhas fibras, Marcon, e as minhas entranhas estão mobilizados, focados em tratar aquilo, conquistar aquilo, lutar contra aquilo, Uhum. sabe? Então, obrigado. A nossa, digamos assim, a nossa cobrança, a nossa liderança, ela tem que ter coerência com o nosso estado de vida mesmo, sabe? Então ele realmente é importante que a gente esteja bem resolvido, que de fato a gente está empenhado em lutar por aquilo. Porque no fundo, sabe, Marcão, o que eu noto quando há a ausência desse elemento que eu estou falando? Geralmente é um dono de empresa que está reclamando que o time está reclamando que está trabalhando muito, ganhando pouco dinheiro. Geralmente é isso que acontece. É o cenário comum, né? Uhum. E que, né? E que, como uma consequência, ele está infeliz, está aborrecido com o negócio dele. Ele é aquele empresário que tá murcho, assim, sabe? Total. E, cara, como é que esse cara lidera? Como é que esse cara inspira pessoas? Não inspira, Cara, não tem como, entende? velho. Como é que esse cara passa por dificuldades, por desafios? Aí, às vezes, é o seguinte, às vezes, sei lá, vem um fiscal X, multa ele, o cara fica extremamente aborrecido, cara. Os pequenos problemas viram uma montanha. Sim. Viram uma montanha. Por quê? Porque assim, não é uma pedrinha em prol de uma jornada de uma missão bonita. É um pepino gigantesco porque eu tô perdido, eu não sei o que eu tô construindo. Sim. Então, acho que esse é o desafio. Como fazer isso no dia a dia? Aí a gente vem naturalmente, beleza, isso aqui toda uma idealização e toda uma parte inspiracional. Mas o ponto é, como que eu faço isso? Com reuniões. Diários. Reuniões que, assim, que todo negócio deve ou deveria ter, né? Reunião mensal de fechamento, exposição dos resultados do mês anterior, né? Desdobramento de atividades para o mês. Estamos caminhando ou não para o nosso objetivo do trimestre, do semestre, do ano. Caraca, que legal. Irmão. Beleza, né? Trazendo pontos positivos do mês anterior, pontos negativos, aí você traz os principais indicadores, NPS, faturamento, taxa de conversão, quais são os indicadores-chave do teu negócio, todo time precisa saber. Tá. E o time, e é importante, cada um do time, né? Eu sou muito a favor da cultura da exposição. A exposição no bom sentido, não de Sim. expor para denegrir a imagem, Sim. mas expor para que a pessoa entenda que ela é peça-chave numa engrenagem e que se ela não cumprir a parte dela, toda a engrenagem trava e não performa. Cara, que legal. Né? O cara ele tem que entender que ele tem um papel fundamental naquilo. Uhum. Ele tem que entender que se ele falhar, igual um time, 11 jogadores em campo, cara, se o zagueiro não tiver com a mesma medida de compromisso, de comprometimento que o resto da equipe, cara, e ele falhar, a gente perde o torneio, entende? A gente perde a Copa do Mundo. Ele tem que entender esse papel dele. Então, a reunião mensal ela tem essa finalidade, expor os resultados e gerar uma exposição do papel de cada um dos colaboradores ou dos setores do negócio, né? Uhum. Reunião semanal, na minha visão, reunião semanal de equipe com as lideranças, então tem a área de operações, a área de vendas, a área financeira, marketing, então a gente tem a reunião semanal que sempre vai olhar o que fizemos, combinamos, o que não fizemos, dobramento das próximas tarefas. Daily, time comercial, não existe time comercial sem reunião diária, não existe time comercial sem reunião diária. O objetivo da reunião diária, revisão do número do dia anterior, como é que estamos na semana, como é que estamos no mês, frente à nossa meta, o que a gente tem que executar hoje, dobramento de compromissos do dia de cada um. Massa. Então, todo santo dia, o meu vendedor, ele estabelece uma linha de compromissos comigo. Não são os compromissos do mês, né? As metas do mês, não, é do dia, irmão. O que você tem que fazer hoje pra gente... Quantos que você vai ligar?
quantos que você tem que atender, quantos você tem que marcar. Quantos follow-ups você tem que fazer, quais são as tarefas que eu preciso que você execute hoje, qual treinamento que eu preciso que você assista. Então, o pente fino com o vendedor, ele é diário. Diariamente, o vendedor, ele pode ter vindo do dia anterior que ele arrebentou a meta. Se ele chegou em casa, teve um problema com a mulher, com o filho, ele vem no outro dia desconectado, a cabeça Tal. desconectada. Diariamente, eu tenho Essa que dar uma daily é missão pro pra cara. isso, né, velho? Eu reconecto o cara com a missão, o cara esquece, pô. Todo dia o cara esquece, velho. Eu tenho que levar em conta. Todo dia o cara esquece. Todo dia eu tenho que dar uma dose de ambição para esse cara. Todo dia eu tenho que fomentar o cara. Às vezes em prol desse objetivo maior, às vezes em prol do seguinte, cara, esse cara tem conta para pagar, irmão. Às vezes é a minha capacidade de liderança de entender qual que é o problema dele também. Cara, esse cara tem conta para pagar, ele tem pepino para resolver. Deixa eu te contar uma aqui boa aqui. Cara, eu comecei com as meninas e era uma coisa que tava me incomodando muito, que elas a gente faz os deles, elas apresentam as métricas, quantas ligações, quantos no shows, tudo certinho. E aí, assim, elas falaram assim pra mim, e tem dia que elas apresentam, elas faz o SDR e faz o closer também. Então, assim, elas chegaram e falaram assim pra mim, pô, Marcos, eu não. Ontem. Isso se repetiu alguns dias, tá? Não foi só um dia, não. Ontem eu não consegui ligar pra tantos, que era a meta, 33. Eu falava no mínimo 33 ligações por dia, pra. Enfim. E ontem eu não consegui ligar porque eu tive uma visita, ontem não sei o que, não sei o que lá, aconteceu isso, e aquele dia aconteceu. E elas começaram a se justificar. Aí na reunião de ontem eu falei pra ela, eu falei, gente, eu queria mudar. Primeira coisa, se vocês saírem dessa reunião aqui entendendo o que eu quero falar agora, eu ganhei o dia, eu ganhei a semana. Que é o seguinte, vocês entendem, e eu queria a sua opinião se eu tô certo ou se eu tô errado, como é que você enxerga, tá? Vocês perceberam que do primeiro mês, que é normal, né? Fechamento janeiro, fevereiro e março é muita gente querendo matricular. Mas vocês perceberam que a comissão de vocês só está diminuindo? E vocês estão se justificando para mim, entendeu? E na minha opinião, tá errado. É porque vocês não estão tendo compromisso com vocês, com teu filho, com o Heitor, com os seus sonhos, que é o BID que você quer comprar. Então, assim, quando você se justifica pra mim, você tem que se justificar pra você. Vai lá na frente do espelho e fala isso pra você. Fala, que merda. E pra mim você traz a solução. Você fala, olha, Marcos, ontem eu não fiz isso. E o que eu pensei? Que eu posso fazer isso, isso e isso pra economizar tempo. Se a gente tiver isso aqui, parará, parará. Então, assim, você resolve o problema que você tá tendo no teu campo de batalha. Porque se você só ficar se justificando pra mim, eu vou falar o quê? Eu vou falar assim, beleza, vamos então agora resolver isso aí. Olha o tempo que a gente perdeu nessa brincadeira. Então, assim, como é que você enxerga isso? É a maneira certa? Absolutamente, eu gostei muito desse teu olhar mais detalhado, Marcão, porque, porque disso se trata. Eu acho que o grande ponto é quando você consegue fazer uma conexão das ambições, desafios, desejos pessoais legítimos com a ambição, desejo do teu negócio. Quando você consegue conectar isso, ou seja, quando você consegue conectar, por exemplo, um plano de saúde para o O filho daquele filho, colaborador, o ou carro, a mudança de é, escola, ou um carro, com o nosso ideal mais amplo, com a nossa meta de faturamento de tantos milhões no ano, essa ponte fica muito clara, a força, o agente motivador daquela pessoa potencializa muito. total. E aí ela sai dessa zona de desculpas. Então eu acho que você está fazendo muito certo, isso tem que ser feito mesmo. E, naturalmente, para ser feito, você tem que conhecer isso. E aí é um desafio do líder. Ele não Perguntar. conhece, não conhece. Eu recebo muito, como eu trabalho com a consultoria de liderança em vendas, eu recebo muita demanda assim de Júlio, estou precisando de um treinamento de motivação. Uhum. Assim, a minha vontade de falar assim, falar, cara, tipo assim, cara, é o quê? Assim, eu não sou um palhaço de circo, né? Tipo assim, Você as quer que eu vá pessoas, fantasia de super-homem? tipo assim, sei lá, eu acho que às vezes você pode até motivar criança e tal, né? Tipo assim, cara, é, é, adulto tem os próprios, supostamente, né? Tem os próprios motivos para agir. Eu sei exatamente quais são os meus motivos, irmão. Para estar aqui, para sair daqui correndo para uma reunião com o cliente, entendeu? Sim. Eu sei quais são os meus motivos para agir, irmão. E assim, eu olho para esses motivos e eles me fazem agir, entende? Uma pessoa que não tá batendo meta, irmão, ela está desmotivada. Ela está com poucos motivos para agir ou está pouco comprometida em agir por aqueles motivos. Que foda, velho. Como líder, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ajudar ela a se conectar, reconectar com aqueles motivos. Eu tenho que ajudar ela a elevar a consciência,
liderança e vendas tem tudo a ver em o quanto é importante ela comprar o BID. Às vezes, deixa eu te falar, às vezes ela não tá querendo o BID, irmão. Beleza, eu vou fazer ela querer essa porra. Entende? Tá querendo parar de andar de ônibus. Às vezes. Sabe qual é o problema? Às vezes não tá. Esse é o Não? ponto. Não, às vezes às vezes do jeito que tá bom. Ah, entendi. Ela tem que olhar pra mim, tem que se inspirar na mudança. E se ela não se inspirar, eu tenho que ir lá e eu tenho que provocar a mudança nela. Eu tenho que apresentar pra ela um novo patamar, um novo referencial. Tem que vender. Tem que vender. Eu tenho que apresentar pra ela um novo referencial. Eu tenho que mostrar pra ela uma realidade que às vezes ela não conhece, pô. Ela tem que olhar aquilo tem que mover ela a querer passar de fase. Cara, me fala assim, quem não quer mudar? E eu não tô falando, tipo assim, não sai de ser pobre, ficar melhorado, não tô falando isso não. Eu tô falando o seguinte, irmão. Eu tô falando o seguinte, é comprar uma garrafinha de água um pouco melhor. É isso. Então, isso é importante. E veja que não se trata, aqui a gente não tá trazendo só a perspectiva de uma futilidade material, não é isso. Porque assim, é porque os novos referenciais de vida, velho, impactam a tua vida e a vida das pessoas que você ama. Perfeito, mano. Porra. Quando você conquista novos referenciais, velho, vou trazer uma visão assim, que eu gosto muito, que é a parábola dos talentos, cara. Uhum. Né? A parábola dos talentos. Cara, cada um de nós recebeu dons, recebeu talentos, né? Quando eu enterro, eu tô escondendo as coisas que eu estou escondendo as coisas que eu recebi. Então, eu tenho uma obrigação moral com as pessoas, né? Com o próprio Deus, né? Uhum. De levar, de pegar tudo que eu tenho de bom, velho, Uhum. e fazer com que isso multiplique. Que é o quê? Que é entregar, né? Entregar para os outros o melhor que eu tenho. Perfeito. Isso no universo comercial implica em bater meta. Implica em, né? Só fazendo uma colocação, o que é meta? Meta não é um número, uma referência, o desafio da empresa, tá, é isso sim, mas meta é um referencial de superação. Então, meta, ela me exige fazer coisas que naturalmente no ambiente de conforto eu não faria. Ela me provoca. Meta que não gera transformação não é meta, pô. Meta que não gera transformação não é meta. Por isso que a meta ela tem que ser atingível, mas ela tem que ser desafiadora. Eu tenho que olhar a meta e falar, cara, sei como é que bate. A pergunta é, estou disposto a pagar o preço que precisa ser pago para bater? Esse é o ponto. Cara, Não é? Genial. Então, Genial, e é interessante genial. porque o que muitas vezes aí você pega um empresário sem ambição. Por quê? Porque ele sabe, irmão, que para alcançar o alvo daquela ambição, ele vai ter que ter uma medida de esforço e compromisso muito maior, que ele não está disposto. Ele vai ter que vir 2 vezes a mais por mês no sábado, entendeu? Ficar com o time dele ligando. Ele vai ter, meu irmão, que ficar até um pouco mais tarde para acompanhar aquele close que não está fechando. Ele tem uma medida de esforço maior do que convencionalmente ele está disposto a fazer. Isso é meta. A meta ela me provoca sempre evolução, entende? Cara, genial. Não, e tu traz de uma forma que, assim, já provoca de cara, né, velho? Porque tu olha assim e fala, pô, velho. Não, porque assim, você tu falou num ponto que é muito sensível pra mim, assim, porque eu não tô batendo meta. Olha aí. E numa. Como é que eu posso te falar? Hoje, vamos lá, que aí você já me dá o feedback, assim. Cara, o que eu penso? A Marina, minha mulher, janeiro, fevereiro e março, cara, é o boom. Então você tem que entender que aqui vai ter mais fechamento. Ela não entende isso. Ela pensa assim, ela fala, não, se vendeu 15 por semana, tem que vender 15 para o resto do ano. Só que, cara, não funciona assim. Ó. A não ser que você esteja disposto a pagar o resto, pagar em tráfego, porque o vendedor, ele, querendo ou não, ele precisa de lead. A gente tem uma base, mas uma base, assim, às vezes de 2 anos atrás, que a pessoa vai entrar, o filho já tá com não sei quantos anos, não funciona mais. Então, assim, eu tento olhar e eu concordo totalmente com você. Por que é um desafio para mim? Porque hoje eu não tenho métricas comparativas, porque eu acredito que, assim, para você ter uma meta desafiadora, você tem que saber o que é o desafio, você tem que saber o que você está enfrentando. Então, por exemplo, não adianta eu chegar e comparar janeiro, fevereiro e março com abril, maio, junho. É outro cenário, entendeu? Cada ano, cada mês do ano tem uma sazonalidade e uma especificidade por segmento. Sim. Concorda?
Então, o que eu entendi? E aí eu quero a tua opinião. As meninas vão escutar esse podcast. Que é o seguinte. Eu falei pra elas, a gente só foi diminuindo a meta. Porque eu tinha na minha cabeça, falei, gente, cara, vocês precisam experimentar a alegria de bater meta. Vocês precisam experimentar isso. Nas primeiras semanas a gente bateu 15, que é um número absurdo, assim. Aí na outra semana bateu 12, aí teve uma semana que bateu, aí diminuiu, foi pra 7, depois voltou pra, sei lá, 12, 10. Enfim, então assim, tá, isso em alunos, em faturamento, é muito representativo. Então hoje, o que eu falei pra elas, assim, que é uma coisa que combinou até com as projeções que a gente tá fazendo, eu falei, cara, faz sentido, a gente também tem que entender que é, é, existe uma estrutura por trás para bater meta. Então, assim, por exemplo, eu cheguei no número 5 e eu até conversei com elas. Falei, galera, sabe o que eu tô percebendo? Que eu tô sempre abaixando a meta e cada hora que eu jogo a meta, você não tá tendo o compromisso com a meta. Então, se eu botar uma meta de 1 aqui, vocês não vão bater, velho. Não vão bater. Então, assim, como é que tu enxerga isso? Porque, assim, como eu te falei, assim, cara, viemos de 12, beleza. E aí sempre vai vindo uma desculpa. Ah, não, mas é porque eu tive que fazer isso, eu tive que mostrar a escola. Ah, não, mas é porque não tá chegando lead. Ah, não, mas é porque não sei o que, não sei o que. Ah, não, não sei. E eu sempre trago essas provocações. Eu falo assim, galera, a gente tem mais de 3.000, 4.000 contatos aí, beleza, antigo ou não, cara, cabe a você acessar esse cara e tentar entender, aí fazer o inbound marketing, que é mandar um vídeo de conteúdo para aquilo gerar um interesse genuíno. Olha, esse vídeo de youtuber, a gente trabalhou comunicação, como é que tá a comunicação do fulaninho? Ou então, vi esse vídeo aqui, lembrei de você. Ou então, áudio sem áudio, que aí começa a entrar em técnica, entendeu? Então, assim, como é que você... Onde é que... Assim, eu sei que tá muito superficial, você pode fazer as perguntas que você quiser, mas assim, onde eu tô errando? É, a meta é uma tradução material, prática, visível da ambição do dono do negócio. Se você está com um time que você está precisando reduzir meta, é porque você está precisando aumentar a sua medida de ambição. O teu negócio, ele tem que refletir mais, as suas metas têm que refletir mais aquilo que a gente falou, o líder obcecado. Entendi, A missão que você quer cumprir. Aquela latência do inimigo em comum tem que pulsar mais. entendi. Tem que pulsar mais, entende? Esse é o primeiro ponto. Primeiro ponto uma perspectiva mais ampla, né? Um olhar. Então, isso tem que estar mais pujante, tá, Marcão? Segundo ponto, voltando agora para a parte de metas. Seguinte, eu não cobro, eu posso cobrar um vendedor fechamento, uma vez que ele já domina, ele já domina fechamentos. O que é um vendedor que domina fechamento? Toda semana ele me entrega, por exemplo, 5 contratos. Ele sabe o que tem que fazer para entregar 5 contratos. Quando ele não entrega, é porque ele simplesmente decidiu deliberadamente não fazer, né? Top. Só que nem todo vendedor domina fechamento. Então, beleza. Aí a gente tem etapas de um funil de vendas, né? Então, tem contato, interação, né? Enfim, contato realizado, agendamento, visita e fechamento, certo? Tá. Vamos pensar nessas 4 etapas. Contato, agendamento, visita e fechamento, né? Beleza. Se eu tenho que fechar 5 na semana e eu tenho uma taxa de conversão de 50%, quantas visitas eu tenho que agendar? 10, né? Sim. Beleza. Só que, pô, para eu agendar, para comparecer em 10 visitas, existe uma taxa de no-show, não existe? A galera Total. que não vem. Vamos imaginar que seja mais 50%. Tá. A cada 2 que eu agendo vem um. Então, quantos que eu tenho que agendar? 20. 20. 20, certo? Só que para eu conseguir agendar 20, eu tenho que falar com 100 pessoas, certo? Sim. 100 pessoas, beleza. Imagina que isso aqui é a nossa meta da semana. Eu tenho que falar com 100 pessoas na semana. Dividido por 5, eu tenho que falar com 20 pessoas por dia. Esse é o contato. Se eu não estou batendo a 5, a minha taxa de conversão está falhando em algum dos pontos aqui, ou eu não estou cumprindo o volume básico. O ponto é o seguinte: o que eu cobro ao vendedor? Irmão, posso contar com o teu compromisso em falar com as 20 pessoas hoje, dentro dessa estrutura, desse treinamento, desse script, com essa visão, lembrando que eu fiz a reunião diária com o cara? Top. Então, se todo santo dia você me garantir que vai falar com as 20 e seguir o processo como a gente treinou, eu te garanto que a gente vai fechar 5 por semana, entende? Então, o que eu cobro? O fechamento? Não. Eu cobro a execução para a gente chegar no fechamento. Eu cobro o meio, não o fim, entende? Eu Porque o faço a fim é mesma como coisa. consequência. Ou seja, o que está acontecendo? Se você está diminuindo a meta, você tem que olhar o seguinte: em qual etapa a gente está falhando? Você tem que saber essa porra.
Você tem que saber em qual ponto que a minha taxa de conversão não está tendo, em qual ponto está falhando. Pô, beleza, imagina o seguinte, que a nossa taxa de conversão de comparecimento, de agendamento para comparecimento é 50%. Aí eu vou lá e vejo que tem uma vendedora que está com 25%. Então, a cada 4 que agenda, comparece um. O que está acontecendo? Não tá mandando Agendamento tá mensagem. mal feito, não está Isso. confirmando, está Exato, tá agendando de qualquer confirmando. jeito. Entendi. Beleza, eu tenho que tratar aquilo. Obrigação do líder. Total. Obrigação do líder, ó, isso aqui tá errado. Ou não, cara, eu tô gerando, a pessoa tá fazendo contato e não tá conseguindo fazer agendamento. Cara, como é que tá a qualidade desse contato? Ou não, beleza, a pessoa até tá comparecendo e não tá fechando. Como é que tá a qualidade desse fechamento? Como é que tá o exercício de perguntas? Tá levando a consciência ou tá achando que tá panfletando uma oferta de benefício da escola? Uau. Você entende que tá 100% na nossa mão? Tá, velho. 100% na nossa mão. Tá. O gestor, o líder comercial tem a obrigação de saber na ponta da língua taxa de conversão, meta de cada etapa, taxa de conversão de cada um. CRM naturalmente ajuda para isso. Uhum. Mas, cara, eu conheço várias operações que não tem CRM e isso tá Então, assim, você diria até de eu, por exemplo, subir. Porque, por exemplo, isso aí é uma coisa que eu vou melhorar, que é essa coisa do confirmação. Porque isso eu não é uma ordem, é um processo que a gente já implantou que elas ligam para, mas às vezes está esquecendo. E elas não vão falar, olha, esqueci. A parte daqui, quando sobe, Você tá tendo dificuldade com comparecimento, com agendamento de comparecimento? sim. Você falou que gosta muito de depoimento, né? Uhum. Prova social no meio do agendamento para o comparecimento, você pode mandar uma prova social. Às vezes a prova social, você mandar do agendamento, e aí, agendado, por exemplo, terça-feira de semana que vem, fechado. Pô, até lá, por que eu não tenho duas interações mostrando Um provas vídeo, sociais alguma de coisas que coisinha eu capto legal. pela ligação? Pô, tô preocupado com meu filho tá se comunicando demais, tal, e tal, tal. Vamos pegar um case parecido com o dele, mandar um videozinho. É aí que eu tô trabalhando agora. Legal. É aí, porque eu acredito que, como a mãe definiu a rotina do filho, é muito mais raro, foi onde eu te falei, assim, ela fechar ali depois de abril, maio. Cara, maio é muito difícil de fechar. Junho, aí junho elas já estão jogando ali para colônia de férias e agosto. Então, assim, eu falei para elas, eu falei, gente, o que a gente tá errando, assim, é porque, cara, se você não fizer o follow-up dessa galera, não botar no CRM, ele entrar daqui a 20 dias, daqui a 30 dias, daqui a 6 meses, que tem gente que é daqui a um ano, só que esse um ano chega. Então, assim, a gente precisa realmente que isso esteja ali, até com uma mensagem agendada lá no CRM, porque já manda direto, aí a pessoa, você lembrou de mim, pô, que legal. Então assim, o que eu tô pensando assim na minha cabeça é que cara, é uma questão de entender métricas, entender dados mesmo, assim, Sim. de se apaixonar pelos números mesmo Total. do processo e comparar com o ano anterior e ver o que a gente consegue fazer para melhorar e viver. Porque, mas assim, o que você traz para mim, assim, já dá uma outra visão, outra clareza de que, pô, talvez eu tenha que subir. E só, desculpa te cortar, mas só um ponto importante, assim, desdobramento de metas. Metas não é a mesma meta para todo mundo, as metas são individuais, cada pessoa tem uma performance. E aí, o que eu preciso olhar? Isso eu não tenho. Eu tenho uma pessoa que performa de um jeito, tenho outra pessoa que performa de outro. Beleza, eu vou olhar as métricas do funil de trabalho daquela pessoa. Com base nesse olhar, a gente vai ver onde que ela está falhando. Eu vou tratar isso com ela e eu vou estabelecer uma meta considerando que ela corrigiu aquilo e vai chegar no número. Legal. Então, beleza, eu tenho uma pessoa que me entrega 3 por semana, eu tenho uma pessoa que me entrega 10. Uhum. Uma tratativa eu tenho para a pessoa que me entrega 10, já está me entregando 10, ela vai ter que buscar 12. E a pessoa que me entrega 3, ela vai ter que buscar 5. Entendi. E eu preciso entender qual que é o gap de cada uma. Tratar com ela, direcionar, dar o feedback, treinar, ajustar e Sensacional. entende? Então assim, esse direcionamento ele é artesanal, ele é individual, tem que ter esse olhar individual para isso. Então, E uma meta conjunta. e aí a meta coletiva. E a meta coletiva é o somatório, podendo até ser um pouco menos das metas individuais. Não precisa ser assim, eu somo uma é 5, outra é 5, outra é 10. Beleza, então somado dá 20. Não, beleza, mas a nossa meta pode ser 17, entendeu? Porque pode ser que alguma não bata, outra supere, etc. Então, o grande ponto é o seguinte, a gente reconhece as metas individuais, cobra quem não performa individualmente, celebra a meta coletiva. Cara, que legal. E aí vem a cultura da celebração, que tem tudo a ver com liderança, né, velho? Tudo a ver com liderança. Irmão, vamos fazer o seguinte, velho. Manda. A gente vai ter que marcar um outro encontro. Porque tem tanta coisa pra gente conversar. E eu vi que você tá com horário. Mas vamos fazer o seguinte. Manda um recado pra essa câmera.
a importância de ter do seu trabalho, a importância de você ter uma equipe comercial organizada, uma equipe comercial eficaz, eficiente. Manda uma mensagem para esse e aí a gente já vou depois a gente vai marcar esse nosso próximo podcast. Pessoal, vamos lá. O Marcos me pediu para falar sobre a importância, né, de um time comercial, de uma cultura comercial. A gente falou aqui sobre equipe, a gente falou sobre metas, a gente falou sobre liderança, a gente falou sobre vendas, né? A gente falou sobre negócio. Queria trazer uma visão que acho que resume em alguma medida isso e traz novas provocações, que é o seguinte: ainda que você seja apaixonado pelo teu produto, mais importante do que o que você vende é como você vende. Empresário que domina a capacidade de vender algo, ele, em alguma medida, performa, ele tem mais êxito e cumpre mais missão do que o empresário que tem algo muito bom. O produto que mais vende não é o melhor. O que não é um convite a gente ter um produto ruim. Mas, geralmente, o produto que mais vende, ele tem um processo de venda melhor. Então, aqui é um convite a gente a se desapaixonar um pouco do produto, de novo, que não é um convite a gente não entregar muito, né? A gente não fazer muita diferença na vida dos outros a partir do nosso produto, da nossa solução, mas a gente ter um carinho, um olhar maior, um olhar melhor, mais aprofundado sobre o como a gente vende. E o como a gente vende depende fundamentalmente, né? É processos, pessoas e ferramentas, né? E um olhar principalmente para pessoas. O processo é você ter um processo minimamente organizado, as rotinas de liderança, de vendas e etc. As ferramentas são ferramentas de suporte, inteligência artificial, CRM, o que você precisa. Mas a chave está em pessoas. A chave está em pessoas. Então, é ser um apaixonado em formar pessoas. E é interessante porque só existem duas áreas na tua empresa. Só existem dois setores na empresa: vendas e suporte a vendas. Tudo que não é vendas é suporte a vendas, o que também não tira o mérito das demais áreas do negócio. E vendas não é o time comercial de uma empresa não é uma área, um departamento do teu negócio. O time comercial de uma empresa, no meio do... O time comercial de uma empresa é o coração do negócio. É a razão de existência do teu negócio é ter um time comercial. O teu negócio, o teu negócio, você vai alcançar os teus objetivos a partir do momento que você olhar para a formação, consolidação de uma cultura e de um time de vendas. Então, dediquemos aí esse resto de primeiro semestre e o segundo semestre para nossa formação como líderes comerciais. Dediquemos, né, uma paixão extrema em formar um time comercial de alta performance que honestamente, a gente nem entrou na parte de indicações, que seja cada vez menos refém de leads, de geração de demanda, que não está sob meu controle, ainda Total. que com o marketing esteja, entende? Então, olhemos mais, né? Vamos olhar mais para a consolidação da cultura comercial dos nossos negócios por meio de pessoas, por meio de cultura, de rotina, e do exercício real, né, do teu papel de líder. Não, empresário, não abra mão do teu papel de líder que só você pode fazer. Cara, que genial. Esse foi um gigante aqui nas vendas, que a gente vai fazer muitos negócios ainda. Vamos. Julião, cara, que aula, irmão. Para quem? Ó, você vê que até a Cip tá querendo Até participar você desse podcast interagir. aqui. Cara, mas assim, deu uma visão. Eu tava bem ansioso e quero deixar mais essa mensagem aqui para você, que é o seguinte: o que o Júlio acabou de falar é a pura verdade. A gente, quando começa a empreender, a gente se apaixona, a empresa vira um filho, e esse pode ser o começo do fim da sua empresa. Então, realmente tratar aquilo da forma que ele falou, como processos, como você servir outras pessoas, como você fazer sentido na sua equipe. E eu sempre digo que, cara, se você quer ir mais rápido, é uma coisa que eu sempre falo nos finais do podcast, você quer ir mais rápido, vai sozinho, mas se você quiser ir mais longe, vá acompanhado e vai acompanhado de quem já fez. Aqui temos um exemplo de um grande líder comercial que está treinando outros líderes, que isso, na minha opinião, é o que a gente tem que fazer. A empresa, você falou de que ela tem três caminhos, que é ser vendida, que é ser dada e que ela é quebrar. E eu ainda vou complementar, assim, que
mais do que isso tudo, tem a ver com servir. E toda empresa, como é o que o Júlio está fazendo hoje, ela vai desaguar, o fim dela é desaguar em educação. Você trilhou um caminho gigantesco, você teve resultados incríveis, e aí você vai ensinar tudo aquilo para outras pessoas, como a gente falou no meio do nosso podcast, multiplicar as nossas experiências, os nossos conhecimentos. Então, galera, vamos deixar suas redes sociais. @Júlio Faccioli. Faccioli. Show. Tem site? Não. Quer falar com esse cara? Vai lá no Instagram. E ó, meu irmão, recomendo, viu, bicho? Julião. Valeu, Marcão. Obrigado pelo Meu irmão, convite. muito obrigado. Galera, até o nosso próximo Viva a Voz Podcast. Valeu pela audiência. Valeu.